Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro A Gênese de Allan Kardec, comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, nos fortaleça. André Afonso Monteiro hoje não pôde estar conosco, semana passada nós não pudemos estar com ele, mas se Deus quiser, na próxima semana estaremos os três juntinhos, né, para dar continuidade aqui ao estudo do livro A Gênese. Na semana passada o André me relatou que ele foi até o item 22, né? Lembrando que nós estamos no capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita, e ele disse para mim que fez o estudo junto com vocês até o item 22. Hoje nós vamos começar do item de número 23. Allan Kardec diz o seguinte: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido da fonte primeira, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sob o qual ele considera a divindade. Esta já não é a do Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas, já não é o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum, do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama a todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa bandeira, a vossa verdadeira pátria não é deste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho e dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais a outrem o que não quererias que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso, que impõe sob as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende com a inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e não se honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Gente, eu já li isso aqui algumas vezes, mas que item espetacular, né, que Kardec escreveu aqui, com certeza sob grande inspiração. É o Pai Celestial. Mostrando
verdadeiramente o Deus que Jesus veio nos apresentar. O Pai Celestial, que não era o Senhor dos Exércitos, né? É o Pai que dá ao Filho a chance de um encontro com Ele. Quantas e o convida coisas. E motiva esse encontro. Nós vemos aqui claramente, né, que Kardec mostra algo que deve ser entendido. Não é uma crítica a Moisés no sentido depreciativo, mas um entendimento de que aquele povo, naquele momento da história, era um povo muito rebelde, um povo muito indisciplinado, um povo que vinha de um processo de escravidão longínquo, aprendendo culturas totalmente divergentes daquela do Deus único. E Moisés precisava, de alguma maneira, conter aquele povo, reeducar aquele povo. E naquele momento, a maneira que ele encontrou era através do temor. Não era um povo preparado a entender este Deus de amor que Jesus veio apresentar tempos depois. Era um povo que precisava de leis rígidas, severas. E muitas vezes Moisés, para poder ser respeitado e para poder ser acolhido nas suas determinações para o povo judeu, ele teve que colocar na conta de Deus a legislação que era humana, ele transformou-a em divina. E aí nós vemos as séries de incoerências trazidas aqui por Kardec, porque Deus jamais iria aprovar o olho por olho, dente por dente, a morte de crianças, idosos, a perseguição a quem quer que seja, a lapidação àqueles que não cumpriam a lei, já que a própria lei divina, apresentada no Decálogo por Moisés, dos 10 mandamentos, tem como primeiro um dos seus mandamentos mais importantes o não matarás, Miranda. Mesmo porque Deus, e aí está representado por Jesus, que é o responsável pelo espírito que evolui na Terra, pelos espíritos que evoluem na Terra, Jesus sabia qual era a missão de Moisés. Jesus sabia em qual terreno Moisés precisava trabalhar e os recursos que estavam ao alcance dele para lidar com aquelas situações da época. A missão de Moisés é totalmente diferente da missão do Cristo. E a missão do Cristo é maior que a missão de Moisés. A missão de Moisés é arrotear a terra. É você pegar o arado e fincar, né? Para que a semente que Jesus vem trazer, que é a lei de amor, possa brotar. Por isso que a missão de Moisés era o Deus único, e ele ainda idealizava, nós vamos ver isso no livro A Caminho da Luz, junto com Emmanuel, através do Chico, que o sonho de Moisés era compartilhar com o povo que ele governava as potencialidades do espírito imortal através da mediunidade que ele, Moisés, iniciado do Egito, já tinha consciência dela. Né? Mas ele viu que não era possível, porque aquele povo não tinha maturidade para usar a mediunidade de forma produtiva. Mas Jesus sabia quem era aquele povo e como tratar com ele. O nível de imaturidade e rebeldia. Era um terreno muito íngreme que Moisés precisou preparar para Jesus depois vir com a missão que é superior, porque é a missão do governador da terra, sazonar, né, aquelas sementezinhas do Deus único que tinha sido lançada naquele primeiro momento. Kardec coloca aqui situações que, se nós formos avaliar, vemos que não tem o menor sentido, né, dentro daquilo que nós aprendemos da doutrina. Ele diz logo no início do item 23, considera a divindade, né, esta já não é um Deus terrível, né, porque ali é apresentado um Deus terrível. Sim. Um Deus que era capaz de dizimar um povo. Senhor dos exércitos, colocava o pé na porta. Um Deus ciumento. Como é que você pode imaginar que Deus, o Criador, pode ser ciumento? Um Deus vingativo, né? Que se fizer algo contra ele, ele vai se vingar de você. Então, este Deus apresentado por Moisés naquele momento, para aquele povo embrutecido, era um Deus cruel, implacável, e que regava a terra com o sangue humano. E que chegava a ordenar massacres e extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, crianças e velhos, Miranda. Nós nos lembramos que na Gênese mosaica ele vai falar justamente daquela relação com a divindade, através das figuras de Adão e Eva, a serpente, a maçã. Depois vem Caim e Abel. Olha só esse Deus ciumento.
esse Deus apaixonado, esse Deus tão materializado. Porque tudo que Abel fazia, né, Deus ficava muito feliz e era bonzinho. E tudo que Caim fazia não prestava. Então Deus fazia acepção de filhos, essas figuras de Caim e Abel. Não tinha como Caim não meter também uma situação de raiva ali e terminou matando o próprio irmão. Então nós vamos ver essas figuras que eram próprias à pedagogia acessível ao nível de maturidade e mentalidade dos espíritos daquela época, naquele estágio de reencarnação. E aí a doutrina espírita, ela vem nos mostrar, né, que Deus, na verdade, ele é a inteligência suprema, é a soberana inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único. Como é que um Deus soberanamente justo e bom iria ordenar massacres, vinganças contra aqueles que eram os seus inimigos? Mas Deus tem inimigo? Deus não tem inimigo, né? Ele então, tem filhos. Foi totalmente desvirtuada a ideia de Deus e Jesus veio trazer, né, o verdadeiro Deus. E Jesus veio dar um nome e ele chama Deus de Pai. Né? Jesus vem trazer uma verdadeira revolução, trazendo para a Terra o amor e mostrando o Deus que é o Deus de amor, que é o Deus que é o Pai. E aí ele conta a parábola do filho pródigo, né, que vai totalmente contra esse entendimento desse Deus vingativo, desse Deus ciumento, desse Deus que massacra, que desrespeita, que não tem sensibilidade com o filho. Porque a história do filho pródigo vai mostrar exatamente o quê? Aquele filho que abandonou a casa do pai, que saiu, que levou o que tinha que levar e perdeu tudo, destruiu sua vida e voltou. E o que Deus fez? O que o pai fez? Deu uma festa. Interessante. Agora vamos ver esse momento que ele decide sair da casa do pai. O pai observa, vê a necessidade dele de aprendizado, de crescimento, mune ele dos recursos que ele solicita, abre as portas e deixa ele ir. Mas ele fica sob o jugo da lei, de enfrentar aquelas dificuldades todas, e o pai estava ali aguardando. Mesmo porque, aonde nós lemos o mal, Deus lê o despertar de uma consciência depois. E aquele espírito, ele desbaratou tudo que o pai deu, depois vai comungar com os porcos, e ali vem a reflexão maior. Porque Deus não nos vê no ato de agora, ele vê no futuro. Mas ele respeita o ato de agora e, de alguma forma, permite que a lei nos ajuste em nossas escolhas. Porque, do contrário, não encontraríamos ele no futuro. É aquilo que estávamos falando. Se Deus retirasse de nós a dor, ele não seria pai. Porque ia nos incapacitar para o despertamento da consciência em busca dele. Eu estou aqui vendo, né? Quem quiser aproveitar o ensejo, vai lá em Lucas, né, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E Jesus narra essa história dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome, e em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Ele não pensou nisso antes. Poxa, né? Quantas vezes a gente age assim, não é? Sem a dor, não tem a oportunidade de avaliar. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda muito longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Esse é o pai que Jesus apresenta. Esse é o Deus. Totalmente diferente daquele outro Deus que foi apresentado naquele momento àquele povo rebelde. E tem um detalhe na parábola, porque cada palavra tem um sentido, estando ainda muito longe. Porque quando nós começamos a despertar,
olha, começa a piscar uma luzinha, sabe? Em direção a essa libertação espiritual. E Jesus continua contando a história. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. E aí continua aqui. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. É uma história belíssima, né? Uma parábola assim, muito profunda que atravessou os séculos e os milênios, e que nós estamos hoje aqui na Rádio Rio de Janeiro, no estudo do livro A Gênese, né? Mostrando esse Deus que Jesus vem apresentar em detrimento daquele Deus, né? Que era o Deus que era temido, que era o Deus implacável, o Deus que exterminava povos. Essa parábola, ela vem para nós, ela pode ser junta às bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças é o desafio para a consolidação das virtudes que o despertar da consciência nos oportuniza. E a parábola do filho pródigo é o momento que cada um de nós vive diante da lei perante o Pai. Não é? Quando ele fala: Pai, pequei contra ti. Pecar significa o quê? Errei. E o que é o erro? É a tentativa de acerto frustrada, porque ele achava que o certo para ele era viver a vida dele desconectado do Pai, do jeito que ele quisesse, fazendo o que ele quisesse, quando e como quisesse. O pai olhou para ele: tolinho, tudo bem, vai lá, seja feliz. E ele viveu as experiências. Somos nós. Nós estamos, cada um, num estágio dessa parábola. Entendeu? Tem aqueles que já estão despertando a consciência, tem aqueles que estão voltando à casa do Pai, tem aqueles que já estão gratos ao Pai junto com ele trabalhando. São os espíritos superiores, não é? E tem aqueles de nós que ainda está chafurdando nas ilusões do mundo, que são os valores daquele que está querendo comer e foi se valer da lavagem dos porcos. É isso, meus irmãos. Então que a gente guarde no coração esse Deus, né? Esse Deus que está sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. Não importa o erro, não importa aquilo que você já passou na vida, as suas culpas. Muitas pessoas carregam muita culpa, muito remorso e acham que não são mais dignas de Deus. Como o próprio filho, sim, ele naquele momento que ele cai em si, ele pensou: eu não sou mais digno do meu pai. E ele diz, quando ele fala com o pai, que ele aceitaria ser tratado como um servo. Mas o pai tratou ele como um filho. É isso aí. Então tem muita gente nos escutando agora, e eu sei que tem muitas pessoas que carregam grandes culpas, mas essa culpa não vai resolver o seu problema. Ficar se condenando, ficar se torturando, só vai fazer com que você se afunde numa depressão, com que você se sinta abandonado por Deus, e Deus jamais abandona. Eu acho que essa parábola que você está escutando nessa noite, nesse final de tarde, início de noite, tem todo um sentido na sua vida. Eu acho que é um convite de Deus, né, através desse programa, né, do estudo do livro A Gênese,
para que você reflita que sim, é possível recomeçar. Ainda que você esteja todo estropiado no corpo e na alma, ainda que você carregue grandes culpas, ainda que o remorso esteja corroendo a sua alma, esse Deus que Jesus nos apresenta é o Pai. E é o Pai que sabe reconhecer quando o filho verdadeiramente se arrependeu. Sim. Quando o filho verdadeiramente está buscando um outro caminho, Miranda. E aí nós vamos observar que enquanto nós não despertamos e nos movemos nessa direção, ficamos escravos do medo, escravos do remorso, escravo da própria inabilidade, em vez de nos potencializar para buscar nele forças para seguir adiante. A escravidão nos rebaixa, a qualquer tipo de escravidão nos rebaixa. E Deus é um Deus de libertação, não de escravidão. Vejamos que o filho desejava ser servo. E ele não, o seu lugar é o mesmo de filho. Não existe ex-pai. E Deus jamais seria ex-pai para qualquer filho. Então, a hora é agora, né? O momento da gente pensar e buscar a Deus e voltar para Ele, esse o momento. Então você que está aí, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, vamos procurar ajuda. Às vezes parece muito difícil esse recomeço, parece a pessoa fica perdida, não sabe qual caminho buscar. Mas o caminho é buscar a Deus. Então, você é espírita, é simpatizante da doutrina, procure uma casa espírita, vá estudar, vai fazer um tratamento espiritual. Você gosta da igreja evangélica? Procure uma igreja, vá assistir um culto. Eu gosto da igreja católica? Vá assistir sua missa, vá para um grupo de oração, mas busque a Deus. Olha, eu abri na página, gente, futuquei a bolsa, peguei o meu novo Antigo Testamento velhinho aqui, porque diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Foi essa palavra que futucou, virou a chave de Agostinho de Hipona. Quando ele escuta Santo Ambrósio no sermão, falando justamente em Efésios 5, versículo 14, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É muito interessante. É exatamente isso que nós estamos tratando nesse momento na Gênese. Então é isso. Coragem, vamos em frente. Como diz o Dr. Bezerra, não é amanhã, é hoje. O tempo urge. Não sabemos quanto tempo temos. A gente espera que esse programa possa ter levado até vocês um pouquinho de ânimo, de coragem, de fé, para que vocês acreditem que sim, é possível, é viável e nós vamos conseguir. Eu que estou aqui nesse microfone, Miranda, também trazemos muitos desafios, também trazemos muitos erros, mas nós estamos buscando esse caminho novo de renovação, de olhar para esse Deus que Jesus nos apresenta, trazido aqui no livro A Gênese por Allan Kardec, que é o Deus que é o Pai. Lembrem disso, o Pai não abandona o seu filho. O pai não vai julgar o seu filho, o pai não vai condenar o seu filho, ele vai dar uma festa. Então, nesse momento, se o seu coração está se abrindo, tenha certeza que Deus está em festa para que seja um grande e novo recomeço na tua vida. Muita paz, até o próximo programa, se Deus quiser. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo desta obra O Céu e o Inferno,
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de nosso amado codificador Allan Kardec, que neste capítulo 8º da segunda parte, que estamos estudando juntos aqui pelo programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, ele nos traz o perfil, os ascendentes, as consequências das escolhas, das formas como desencarnaram esses espíritos e como despertaram e continuaram no plano espiritual, como aqui os espíritos, por ele classificados como em expiações terrestres. Nós já começamos a estudar um perfil, o perfil de Letil, um industrial, mas é muito comovente nós termos aqui a presença do anjo da guarda. Você ora para o seu anjo da guarda, lembra-se dele todo dia, pelo menos nas suas orações, pois ele não esquece de você nem de mim, porque é uma dádiva de Deus, nosso Pai, que dá a cada um de seus filhos. Allan Kardec não poderia deixar esse tema fora da sua codificação, das suas indagações a respeito da verdade dos mecanismos da lei de Deus, aos quais nós todos estamos submetidos e pelos quais somos beneficiados. Indagou em O Livro dos Espíritos sobre os anjos da guarda, a partir da pergunta 489, na qual ele inaugura essas perguntas sobre os anjos da guarda. Pergunta Kardec: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Os espíritos superiores, orientadores da humanidade, responderam: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E mais à frente, essa foi a pergunta 491, e na pergunta 495, Kardec indaga: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Resposta dos espíritos superiores ao nosso querido codificador: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É isso que temos que fazer através das nossas preces diariamente. Continuam os espíritos superiores a Kardec, aqui na resposta à pergunta 495. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós essas criaturas, seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados
conselhos. E segue a resposta dos espíritos orientadores da humanidade, esses que assinam essa resposta, que são São Luís e Santo Agostinho. É exatamente nesta questão do anjo da guarda que nós agora nos debruçamos para continuar falando sobre o industrial Letil. Nós já falamos sobre ele. Ele sofreu dores físicas, provas e expiações, já porque está aqui classificado por Kardec neste capítulo, nesta segunda parte, o capítulo 8º, sobre as expiações terrestres. Letil, então, é esse industrial que desencarnou orando a Deus. Quem foi, então, Letil? Kardec nos descreve logo no início este industrial que residiu nos arredores de Paris, morreu em abril de 1864 de modo horroroso, incendiando-se uma caldeira de verniz fervente. Foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria candente, pelo que logo compreendeu ele que estava perdido. Achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pôde prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíam aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu 12 horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeita lucidez. Em toda esta cruel agonia, não se lhe ouviu um só gemido, um só queixume, e morreu orando a Deus. Era um homem honradíssimo, de caráter meigo e afetuoso, amado, prezado de quantos o conheciam. Também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas, e assim foi que, médium, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. A confiança no que os espíritos lhe diziam, em certas circunstâncias, ia até a ingenuidade. Letil foi evocado na Sociedade Espírita de Paris no dia 29 de abril de 1864, poucos dias após a sua morte, a esse suplício, e ainda sob a impressão da cena terrível de que foi vítima, ele deu a comunicação que lhe fora solicitada. Então, neste particular, ele nos dá grandíssimas lições sobre esta forma de desencarnação, sobre a submissão à vontade de Deus, e com um toque muito delicado, mas forte, muito forte, de uma presença que estava ali junto dele. Ele, então, que acatou com entusiasmo as ideias espíritas, era médium, nós já vimos, tinha tanta confiança no que os espíritos lhe diziam, que chegava às raias da ingenuidade. Então, neste particular, ele está aqui falando-nos sobre esta questão da cruel agonia que ele sofreu, e ele fala: quanto sofri, quanto sofri, estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas, agonia de 12 horas, essa que, na verdade, ele padeceu, e fala consigo mesmo: espírito culpado, mas ele sofreu isso, sem murmurações, por isso vai receber de Deus o seu perdão. Minha bem-amada, diz ele, não chores, que em breve estas dores se acalmarão.
Eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança, neste caso, vale pela realidade. Auxilia-me muito a noção do espiritismo e agora vejo que sem essa consoladora crença teria permanecido no delírio da morte horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que me não deixa desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha a meu lado. Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo da guarda, que silenciosa e mudamente me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele: vem, meu filho, torna a ver o dia. Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela esposa amada, pelo filho corajoso, que por mim se sacrificara, e ele me disse: estão todos na terra, e tu, filho, estás entre nós. Eu procurava o lar, onde sempre em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não pude, por mais tempo, tolerar o espetáculo, e comovidíssimo, disse ao meu guia: ó meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me, e procuremos repouso. Daí para cá, tenho sofrido menos, e se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos, seria quase feliz. Essa a declaração, o depoimento de Letil à mesa mediúnica lá na Sociedade Espírita de Paris. E ele, então, nessa ocasião, 29 de abril de 1864, portanto, poucos dias depois de desencarnado, então ele ainda estava sob forte impressão do tipo de desencarnação que teve, que nós aqui juntos já relembramos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, aqui pelo programa Luz na Penumbra, já estudando agora a continuidade dessa definição, desse depoimento de Letil à mesa mediúnica, onde ele se declara aterrado, a palavra dele, e julga-se sob os ferros de um algoz, novamente uma expressão de Letil. E ele ainda declarou, ou diríamos melhor, confessou: profunda tristeza me acabrunha. Ele diz que está trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante das carnes queimadas, como nós acabamos de ver. Vai receber, então, a recompensa de Deus, o seu perdão, porque sofreu suas provas sem murmurações. Nosso mestre querido, nosso André Luiz, diz que nós, quando murmuramos, quando nos queixamos, não podemos, não nos colocamos em condição de aurir, de retirar os benefícios das provas e, sobretudo, das expiações, como foi o caso de Letil, o que lhe rendeu o perdão de Deus. Quando ele diz: eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança, neste caso, vale pela realidade. É quando nós dizemos que recordar é viver. A sabedoria popular nos diz isso. Recordar é viver. E então, quando ele recorda aquele trágico trespasse, aquele trágico momento da desencarnação, ele diz que, no fundo, ele não sofre mais na realidade, mas a lembrança, neste caso, vale pela realidade, porque está tudo gravado em sua memória emocional. O que nos conduz a reflexões a respeito da percepção, porque a percepção é própria do espírito. Então ele tem a percepção de que estava ali vivendo fora do mundo real, do sentido
físico do termo, mas ele ainda estava vivendo a realidade, porque para ele aquilo que ficou guardado na memória emocional é a realidade para ele. Então, e também aqui temos uma outra reflexão, muito apropriada, aliás, que é o conceito, a formulação de tempo psicológico que foi trazida à humanidade por Santo Agostinho, que, aliás, nós vimos quando lemos as perguntas sobre o anjo da guarda, que ele assinou aquela longa e belíssima resposta junto com São Luís. Então, o tempo psicológico faz quando nós estamos fora do tempo do relógio, mas nós vivemos dentro de nós aquilo que já nos aconteceu, de felicidade ou de tristeza. Esse tempo psicológico passa a ser, então, a nossa realidade. Não importa mais, nesse momento, o que o relógio está marcando. O que vive mesmo é o relógio emocional, digamos assim, que continua marcando como se ele tivesse parado no tempo. Sabe quando os relógios perdem a corda ou perdem a bateria? Eles ficam ali cristalizados, imobilizados no tempo. É assim que fica gravada, então, essa realidade já terminada, já vivida, mas completamente vívida no tempo psicológico, porque está gravado na intimidade profunda do nosso psiquismo. Letil declara que muito o auxilia a noção do espiritismo e admite que sem essa crença consoladora ele teria permanecido no delírio da morte horrível que padeceu. Nós vemos então que esta é a grande diferença que faz em nós o espiritismo, ou o conhecimento da doutrina espírita, e que consolo e que esperança informa então esse espírito Letil sobre a doutrina consoladora. E ele ainda nos fala sobre a beleza, o consolo, a esperança da presença do Espírito Consolador, o seu anjo da guarda, que não o deixa desde a desencarnação. Aliás, durante a desencarnação, o anjo da guarda estava ali ao seu lado. Aliás, nós vimos isso quando lemos as informações nas respostas dos espíritos orientadores de Allan Kardec às perguntas que Kardec fez em O Livro dos Espíritos. Então, ele Letil até pensava ser um fantasma, em função das dores horríveis que ele estava sentindo, e que possivelmente, pensava ele, estariam provocando essas vertigens, esses fantasmas, a visão desses fantasmas, entre aspas, porque na verdade ele próprio depois declara, identifica: era o meu anjo da guarda, que silencioso e mudamente me consolava pelo coração. E lhe disse, tão logo despediu-se da terra: vem, meu filho, torna a ver a luz do dia. Então Letil respirou mais livremente. Respirou livremente, julgando-se livre do pesadelo. O anjo da guarda respondeu que a esposa e o filho corajoso que se sacrificara por ele estavam bem, estão todos na terra, disse o anjo da guarda a Letil. E tu, filho, estás entre nós, ou seja, entre os espíritos desencarnados, mas sempre acompanhado do anjo da guarda. Ele viu todos os afetos banhados em pranto. Tristeza e luto, naquele momento, haviam invadido aquela habitação outrora pacífica, diz ele. E ele viu inconsoláveis a esposa e os filhos, e tristes os amigos. Pediu então ao anjo da guarda para afastar-se daquele cenário doméstico de luto. Declarou que não fora por isso, então, por esse sofrimento da família, que ele seria quase feliz. O que terá feito então Letil no passado? Seu anjo da guarda fê-lo ver a causa da morte horrível que teve,
e ele nos conta para nos instruir. É muito emocionante nós vermos como os mecanismos da lei estão sempre nos nossos caminhos. Então ele declara que havia quase 2 séculos ele era juiz e inquisidor italiano. Letil então mandou queimar uma moça jovem, entre 12 e 14 anos, e inocente. Mas ele, juiz e inquisidor, mandou queimá-la, sob a acusação de cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical, política da igreja. Ele próprio, o juiz inquisidor italiano, foi o carrasco, porque os algozes não ousaram tocar o corpo da pobre criança. Como ex-juiz, exclama agora Letil: ó, quanto és grande justiça divina, a ti submetido, prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate, e ainda bem que tive força para manter o compromisso, não murmurei, e vós me perdoastes, ó Deus. Ele aqui está naturalmente falando também do auxílio que teve do seu anjo da guarda. E nós aqui conferimos o progresso imenso que fez esse espírito Letil. Mas ele declara que a lembrança da pobre vítima inocente é que o faz agora sofrer. Ele admite que é preciso que ela o perdoe. Nós sabemos que é necessário esse movimento da vítima para com o seu ofensor. A vítima precisa dar o perdão ao ofensor. Ele próprio, Letil, reconhece a necessidade do perdão daquela jovem criança. Dirige-se a todos os adeptos do Espiritismo a respeito do esquecimento do passado, que devemos agradecer isto a Deus, porque se nos lembrássemos, não teriam sossego os nossos corações, assediados pela vergonha e pelo remorso, consequentemente, sem fruir um momento de paz. O esquecimento aí, declara Letil, o esquecimento aí, isto é, quando encarnados, é um benefício, porque a lembrança aqui, no plano espiritual, é uma tortura. Ele declara que o anjo acabara de prometer-lhe que Deus lhe concederia o esquecimento da falta, como recompensa a resignação com que suportou aquelas dores horrendas que ele precisou enfrentar. E ainda temos aqui a mensagem final de Allan Kardec a respeito do caráter do Sr. Letil na última encarnação, como prova de quanto seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento, como das boas resoluções previamente tomadas, mas isso por si só não bastava, enfatiza Kardec. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mister que suportasse como homem o suplício a outrem infligido e, mais ainda, a resignação que, felizmente, não o abandonou nessa terrível contingência. Continua Kardec para finalizar. Certo, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro. Ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo: Deus é justo, logo é que eu as mereci. Que a paz de Deus, de Jesus, de Maria, dos nossos anjos da guarda, dos nossos amigos espirituais permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.